Da revista número 5, Fundamentos Teológicos da Bíblia, Livros Históricos. Hoje, a lição número 10, a segunda parte, Peregrinando a Terra Prometida, Números, Livro de Números. Hoje estamos na página 70, onde está escrito a terceira rebelião. Semana passada nós tínhamos visto as duas outras rebeliões. A rebelião de Miriam e Arão contra Moisés e a rebelião do grupo de Coré, no livro de Números. Muito interessante, né? Porque o livro de Números, ele conta esses 40 anos, né, de peregrinação no deserto. E uma anotação bem importante, essas rebeliões que aconteciam em vários níveis. Eu acho que essas rebeliões, elas são assim, elas simbolizam muito esses níveis de rebelião, ou seja, rebelião do povo, rebelião dos sublíderes, né? Miriam e Arão eram os cooperadores de Moisés, quer dizer, eram líderes junto com ele, no mais alto nível. E o grupo de Coré eram também líderes, só que já bem abaixo, né, de Miriam e Arão. E aí teve, né, mais uma rebelião, que dessa vez foi mais uma rebelião do povo, né, do povo, porque, por, vamos dizer assim, incrível que pareça, né, Moisés ele sofreu agressões fortíssimas, primeiro de Miriam e Arão, que tentaram, né, tirar ele do cargo de líder do povo e se sentar eles mesmo na posição de Moisés, não conseguiram. Por quê? Né? O que fez Moisés? Em vez de ir lá e discutir com Arão, Miriam, não sei o que lá, vamos brigar, sei lá o que, né? O que ele fez? Orou. Orou e Deus, né, fez Miriam ficar doente e tal, e ela percebeu que tinha cometido um pecado muito grande. E no caso de Coré, a mesma coisa. Coré se levanta, né, falando, Moisés, né, nós decidimos que nós agora queremos mandar, né, você está, vamos dizer assim, de férias, né, a partir de agora, né, o que faz Moisés? Vai lá e ora, e aí Deus, né, faz a terra se abrir embaixo de Coré e engolir aqueles homens. Quer dizer, Moisés não fez nada, Moisés não discutiu, não brigou, não pegou na espada, não, né? Nada, só orou. E ainda, né, orou para Deus perdoar, né, a Miriam e Arão, né, para perdoar eles, né? E aí o povo, né, ao invés de entender que Deus tinha castigado Coré pela rebelião, o povo ainda vai e diz, não, Moisés matou Coré e os outros líderes, né? Que malvado, né? Moisés, esse é o mal. E se levantam contra Moisés, né? Então, Deus vai lá e também tem que resolver esse problema, e no final Moisés tem que ir lá e perdoar aquelas pessoas, orar por aquelas pessoas. É interessante, né, essa situação me lembra aquele versículo, né, que fala sobre as obras da carne, né, sobre as obras da carne, onde diz assim, inimizades, brigas, ciumeiras, desunião, divisões, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. As obras da carne, está lá, né, na carta de Paulo. E eu sempre pensava, ok, né, adultérios, né, assassinatos, quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas aqui, inimizades, né, brigas, ciumeiras, desunião, divisões, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Será que isso não é um pouco exagerado, né, dizer isso, né, só porque alguém aí fez uma inimizade, fez aí uma briga, né, ou uma divisão, né, já tem que ser castigado, que ele não vai receber o reino de Deus, ou seja, que ele vai ir para o inferno, né? Agora, quando a gente olha para igrejas e vê o mal que essas divisões fazem para as igrejas,
As pessoas que começam essas divisões porque por algum motivo, porque não gostam do pastor, porque não gostam de algum líder da igreja e falam, porque se o outro fosse o líder da igreja, essa igreja seria muito melhor, e se essa igreja tivesse um outro pastor, essa igreja seria muito melhor, ou né, no tempo que havia um outro pastor nessa igreja, essa igreja estava muito melhor, ou alguma coisa assim, ou então começando panelinhas, né, nós somos da panelinha do tal, ou nós somos da panelinha do tal, causando divisões dentro da igreja. E isso causa muitos prejuízos espirituais para a igreja. Muitas igrejas se dividiram, então as pessoas pensam, que bom, conseguimos então agora dividir a igreja para termos o nosso grupo, um pastor que nós gostamos e tal, né? Mas na verdade essas divisões elas não trazem benefício, elas só prejudicam. O resultado é às vezes que igrejas vão à falência, igrejas são fechadas por causa disso. E isso é algo muito ruim para a obra de Deus. Destrói a obra de Deus. Também até porque é um mau exemplo, né? Se um cristão diz, eu sou um cristão maravilhoso e percebi que precisamos dividir essa igreja, né? Para o bem, né? Quer dizer, hipocrisia, mentira, né? Então, que não é para o bem coisa nenhuma, mas é para o mal e é por vaidade, não é para beneficiar ninguém, mas é porque as pessoas querem ter o poder, porque as pessoas querem falar mal dos líderes, porque as pessoas se acham mais importantes que os líderes, mais inteligentes que os líderes. E né, no caso de, por exemplo, Miriam e Arão, porque eles eram mais velhos, né, que Moisés. Nós somos mais velhos, né? Aí ainda inventaram mentira acerca dele. Assim, mentira não, como é que fala? Vamos dizer assim, verdade, na verdade usaram, né, uma verdade, que ele tinha casado com uma mulher cuxita, né, uma mulher negra. Então, para falar isso, Moisés casou com uma mulher negra, né? Então, por isso é que ele não pode ser o líder do povo de Israel, né? Quer dizer, racismo, né? Racismo. Então, um argumento totalmente absurdo do ponto de vista da lógica, né? Que eles pegaram, né? Por quê? Porque eles queriam tomar o poder e precisavam de algum argumento. E assim é que acontece, né? Pessoas que querem tomar o poder da igreja, querem dominar a igreja, então eles inventam alguma coisa para falar mal do pastor, né? Que seja a cor da pele da esposa dele, né? Enfim, inventam alguma coisa, né? Inventam alguma coisa. E por isso que eu até digo assim, eu dou glória a Deus que eu fui bastante caluniado na minha vida. Por quê? Né? Porque as pessoas tiveram que inventar alguma coisa contra mim, né? Que eu não tinha nada para falar de verdade. Então tiveram que inventar alguma coisa. Glória a Deus, né? Glória a Deus, que é assim. Né? Que nem no caso de Miriam e Arão, eles não tinham nada para dizer contra Moisés, que ele tivesse feito um erro, uma falha, né? Não tinham nada para falar contra ele. Então, tudo são essas rebeliões. E também tem mais uma próxima aqui, o povo se rebela contra Deus, a serpente de bronze. Mais uma vez o povo se rebela contra Deus. Em Números 21, o povo se rebela mais uma vez e o motivo dessa vez era o maná, né, que era uma comida maravilhosa, deliciosa, mas né, depois que eles comeram isso durante anos, meses e anos, né, aí começaram a achar que estava muito, né, monótono. E aí começaram a xingar e falar mal, chamaram o maná de pão vil, um pão ruim, um pão imprestável, né? Ou seja, um absurdo. Então Deus castigou o povo com as serpentes venenosas e muitos morreram. Aí, né, o que Moisés faz? De novo, a mesma coisa, né? Moisés não tinha culpa nenhuma, que não inventou rebelião nenhuma, ele tem que correr lá e ajudar o povo. O povo vem, Moisés, ajuda-nos e tal. Aí ele vai lá, Deus manda ele fazer essa serpente de bronze, que simboliza o quê? Juízo, castigo. Bronze é o símbolo de juízo. Juízo é o quê? É castigar os pecados, né? Isso que é juízo, julgamento, condenação. Então o bronze simbolizava isso, a condenação. Então as pessoas tinham que olhar para esta cobra de bronze para serem curadas. Então, o que simboliza essa cobra de bronze? Por quê? Porque só esse simples ato de olhar para uma cobra de bronze em cima de uma estaca iria salvar uma pessoa, e se ela não olhasse, ela não seria salva.
tem muitos significados simbólicos atrás dele. Uma delas é o quê? Porque quando uma cobra te pica, ela, né, uma pessoa pica onde? No pé, na perna, ou seja, na parte de baixo do corpo. Logicamente que a cobra se arrasta no chão. Então, para onde que uma pessoa olha quando é picado por uma cobra? Olha para baixo. Porque, né, tem que pensar, e agora? O que eu faço? Tem que fazer ali um curativo, tem que fazer ali alguma coisa, tem que fazer ali como é que chama aquele negócio, né? Enfim, aquele... né, prender ali, fazer aquele sistema, né? Enfim, então, tentar curar aquela ferida, olhando para onde ela está, ou seja, para baixo. Olhar para cima, para a cobra que está na estaca, significa o quê? Significa que é um ato de fé. Deus diz, você pensa que você vai curar a tua ferida. Você tem duas alternativas. Você tenta curar a tua ferida, mas você não vai conseguir. Ou você para de tentar e olha para a solução que eu ofereço. Você tem que escolher, você quer resolver o teu problema você mesmo ou quer deixar eu resolver o problema? São alternativas, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso, eles olhavam para a cobra, quem olhava para a cobra, ou seja, aceitava essa proposta, dizia, tá bom, eu vou parar de eu mesmo tentar curar aqui minha ferida e vou crer na palavra que Deus deu através de Moisés. Olhe para a serpente de bronze e tu serás curado. Então, as pessoas que olharam, porque creram na palavra de Deus, que Deus deu através de Moisés. Então foram curadas. E aquelas que pensaram, que absurdidade, olhar para uma cobra de bronze não vai me curar coisa nenhuma, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que fazer aqui um torniquete e tal e coisa, aquela coisa que se faz para ver se, né, tira esse veneno aí, né? Então as pessoas que tentaram resolver sozinhas o problema morreram. O que é altamente simbólico para nós, né, que é essa decisão na vida da gente. E Deus fala, ou você quer levar a tua vida por conta própria, resolver teus problemas você mesmo, pela tua sabedoria, ou você quer buscar a sabedoria de Deus, ou quer buscar a palavra de Deus, buscar a verdade no que Deus diz, né, através dos seus profetas. Então, é bem simbólico isso. E, claro que simboliza também muito, né, Jesus. Jesus, que também foi pendurado na cruz, por quê? Simbolizando o quê? O juízo, o castigo. Por que Jesus morreu na cruz? Sim, o castigo dos nossos pecados ele carregou. Então isso é o significado da cruz. E olhar para a cruz, ok, nós não devemos agora ficar olhando para crucifixos e coisas assim, achando que é um crucifixo que vai nos salvar, né? Mas eu digo no sentido figurado, olhar para a cruz, olhar para Jesus, quer dizer, confiar que a obra que Jesus fez é a obra de Deus para a nossa salvação. E isso também é citado, né? É citado por Jesus mesmo em João 3, 14 e 15. Quem olha para Jesus é como, né, simbolicamente, aquela serpente na estaca simbolizava Jesus, preparava Jesus. Do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Né? João 3, 14 e 15. Esse era um símbolo da crucificação de Jesus. Mas aí você vê como as pessoas são terríveis, né? Como as pessoas são idólatras, né? Os israelitas também, né? Todas as outras pessoas também, mas os israelitas extremamente idólatras. O que eles fizeram? Mais tarde, depois que o tempo passou, se passaram mais, 200 anos, mais tarde, vão lá os israelitas e idolatram aquela serpente de bronze. Fazem dela, né, um ídolo. O que, assim, né, é de gritar quando se escuta uma coisa dessas, né? Deus te dá os mandamentos, não farás ídolos, não farás para ti, né, e tal, não as adorarás e coisa e tal. E o povo vai lá, né, aqui, 2 Reis 18:4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera.
porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. 2 Reis 18:4. Então você vê como as pessoas são, né? Deus tinha dado aquela serpente de bronze para as pessoas olharem para ela e crerem na palavra de Deus como um símbolo da fé na palavra de Deus. E eles vão lá depois e queimam incenso, ou seja, praticam um ato de idolatria com aquilo, né? E aí tem que ir lá o rei Josué, se não me engano, Josias, e destruir. Como, né, o povo, né, como eu estava te falando antes sobre Jeremias, né? Deus falando, eu tenho pensamentos bons para vocês, né? E o povo, que bom, Deus, que tu tem pensamentos bons para nós, né? E Deus dizendo, eu tenho pensamentos bons para vocês, eu não quero destruir vocês, mas eu tenho que, porque vocês são tão idólatras, né? E o povo só tira uma frase do contexto de dentro do que Deus diz, ótimo, Deus, que você tem pensamentos bons para nós, então tá, podemos continuar vivendo do jeito que estamos, né? Quer dizer, dá vontade de gritar quando escuta um negócio desse, né? E mais um que foi rebelde. Bem triste, triste, triste. Moisés desobedece e não pode entrar na terra. Números 20, versículo 8 a 11. Eu leio Números 20, versículo 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Números 20, versículo 8. Então está muito claro. Deus disse para Moisés, falai à rocha. Mas o que Moisés vai e faz? Ele ficou nervoso na hora, o povo de novo estava, né, lá gritando, reclamando, ele ficou bravo e bateu na rocha com o cajado, né? E aí saiu água da rocha, todo mundo ficou contente. Mas ele desobedeceu a Deus e por isso Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Uma coisa extremamente triste por causa de um ato, por causa de um gesto. Mas foi um grande símbolo, um gesto extremamente simbólico. Por quê? Porque falar a uma pedra, né? Imagina essa situação, você chegar com uma rocha ali e falar, rocha de água, né? E aí vai sair água, né? Quer dizer, exige muita, muita fé. Agora, pegar um bastão e bater na pedra, já não exige tanta fé, porque você pensa, vou bater na pedra, a pedra vai se quebrar e daí lá de dentro, vai, né? Vamos dizer assim, vão se soltar uma água que está lá presa atrás dessa pedra, né? Então não exige fé. Bater na pedra é um ato humano. Falar a pedra seria um gesto de fé. E então isso simboliza o quê? Que Moisés não tinha a capacidade de levar o povo à terra prometida, de fazer o povo entrar na terra prometida, porque entrar na terra prometida é um símbolo da salvação. A terra prometida é um símbolo da salvação, né? Israel é o símbolo do céu. Então, muitas vezes, quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente lê lá sobre Israel, como Israel é maravilhoso e tal, né? Lembrar, isso é um símbolo para nós do céu, né? Ou como, por exemplo, Jerusalém. Então, tem pessoas que leem lá nos Salmos, né? Jerusalém é uma cidade abençoada, quem abençoa Jerusalém, ele tem bênçãos e não sei o que lá. Mas Jerusalém simboliza o quê? O céu. E a gente lê no Apocalipse, por exemplo, que Jerusalém é chamada das piores coisas. A Jerusalém terrestre. A Jerusalém terrestre é chamada por Pedro, por exemplo, de Babilônia, né? Pedro escreve lá, né, o presbítero na Babilônia, né? Ele chama Jerusalém de Babilônia, porque Pedro, né, estava escrevendo em Jerusalém, ele era bispo em Jerusalém, então escrevendo de Jerusalém aos irmãos, né? Aqui o vosso presbítero descrevendo da Babilônia, então ele chama Jerusalém de Babilônia, Jerusalém terrestre. Então Jerusalém é um símbolo do céu, tanto que lá em Apocalipse, né, fala a Jerusalém que desce, né, do céu em cima da terra. Então a gente tem que cuidar para não confundir as coisas. Não confundir. Quando lê o Antigo Testamento, lê sobre Israel, sobre Jerusalém, isso se aplica para nós no sentido figurado. Israel, o céu, Jerusalém, a cidade
né, celestial. Mas não aquele país lá, né, no Oriente Médio, aquela cidade lá naquele país lá no Oriente Médio. Não é isso. Isso não, né, não é santo, como já te falei outras vezes. Não existe uma cidade santa aqui na Terra. Existe a cidade santa no céu, mas na Terra não existe um país santo, não existe. Uma coisa santa, um cálice santo, uma imagem santa, ou sei lá, qualquer coisa santa. Não existe. Só os crentes, o nosso corpo é santo, que é o templo do Espírito. Mas fora disso não existe nada. Não existe, né, um templo santo, sei lá o que, uma casa de Deus, alguma coisa assim, como eles falam na Alemanha, né, Gotteshaus, né? Isso não existe. Só existe, né, que nós somos. Então, quando você lê na Bíblia lá, né, o povo de Israel, então muita coisa que a Bíblia fala do povo de Israel, nós pegamos para nós no sentido figurado. Nós temos que entender isto, para não confundirmos o que a Bíblia realmente quer dizer. Tem muita gente, né, peregrinando para Israel, né? Ainda esses dias ouvi, né, uma pregação de um pastor bem famoso falando exatamente isso. Ele falando assim, olha, eu gosto de viajar para Israel, mas para conhecer onde que Jesus viveu, onde Jesus morou e etc e tal, mas eu sei que nada daquilo é sagrado. Nada daquilo é santo, nada daquilo é, né, tudo aquilo é apenas pedra, tudo aquilo é apenas, né, não tem nada para ser venerado naquele lugar, né. Foi bem legal que ele falou isso, né. Então, Moisés simboliza o quê? A lei. Interessante isso, né, que no Novo Testamento se fala muito, né, a lei, e às vezes a lei de Moisés, ou então Moisés, né. Então, Moisés e a lei são quase sinônimos. Que Moisés ele deu muitas leis, né? Muitas leis, muitas regras religiosas. Então Moisés está muito conectado a isso, com a lei. Então Moisés não pôde levar o povo para a terra prometida. Isso significa o quê? Que a lei, para nós, simbolicamente, a lei não nos leva para o céu, não nos leva para a terra prometida. O que nos leva para a terra prometida, então, é o Salvador, Jesus. Interessante. Que Josué, a palavra Josué, no hebraico, é a mesma palavra que Jesus. Por causa da questão, né, dos artigos, né, que a língua hebraica ela não tem os artigos, ela só tem os consoantes. Então, a palavra Josué, em hebraico, é as mesmas letras que a palavra Jesus. Então, Josué foi que levou o povo de Israel para entrar na terra prometida. Então, não é a lei que leva os crentes a entrar no céu, não, é Josué, ou seja, é Jesus que leva a gente a entrar na terra prometida. Extremamente simbólico tudo isso, muito forte para a gente levar, para fortalecer a nossa fé. E, ok, continuando nessa história de Números, né, que Números, os 40 anos da peregrinação no deserto. O último título, A Tentação da Abundância. A Tentação da Abundância. Interessante, é bem importante, né? A gente tira tantas lições desse livro, né? Como, por exemplo, eu tirei aqui várias lições sobre liderança. A rebelião contra os líderes, rebelião do povo, rebelião dos sublíderes e tal, né? Se aplica muito às igrejas hoje. E aqui, de novo, uma coisa que se aplica na nossa vida, que se aplica na vida de todos os crentes. A tentação da abundância, por quê? Que fala de Balaão e suas profecias. Balaão, né, famosíssimo. O interessante é que o povo peregrinou 40 anos aonde? No deserto, né? Deserto. Claro que a gente talvez imagine o deserto assim como um lugar cheio de areia, né? Só areia para todo lado, o que não é bem verdade, né? Quer dizer, os desertos daquela região eles têm um pouco de vegetação. Eles têm um pouco de vegetação. Então, um deserto, né? Vamos dizer assim, não como um deserto Saara ou assim, mas enfim, uma região desértica. Então, eles passaram 40 anos vivendo assim, né, com pouca água. Ali, o que eles tinham alimento, o maná, né, mas não era aquela abundância, não era aquela festa, vamos dizer assim. Eles tinham para suprir a sua necessidade nutricional. Então, às vezes, né, Deus mandava as codornizes, eles também tinham carne, né, então que era algo especial, né, mas
Ou seja, um período muito difícil, peregrinando no deserto, um período muito, muito difícil. E então eles pecaram, né? Pecaram por se rebelar contra Moisés, por reclamar, porque a coisa está difícil e tal, 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 tal. Ou seja, as tentações que eles passaram, que o povo passou nesse período, foram tentações, eu digo assim, deixa eu chamar uma vez essas tentações de tentações negativas. Negativas, ou seja, tentações de coisas ruins. A fome, a falta de água e coisas desse tipo. A escassez, a perseguição, né? O faraó perseguindo o povo, né? Tentando matar, as serpentes, né? E tal. Então, esse é o tipo de tentação, o tipo de problemas que eles enfrentaram. Aí a gente pensa, puxa, então pessoas que enfrentaram tanto tipo de problemas estão preparados para tudo, para a vida, né? Quem enfrentou todos esses problemas está preparado, né? Mas não é verdade. Não é verdade. Existem pessoas que, né, eu já vi, eu mesmo na minha vida, pessoas, né, que, digamos assim, na infância, na juventude, passaram muita dificuldade, pobreza e tal, e aí, quando tiveram acesso a uma vida melhor, a mais dinheiro, né, não souberam lidar com isso. Não souberam lidar, acabaram cometendo erros por isso, porque a gente pensa, uma pessoa que sempre passou fome e dificuldade, quando ela tiver dinheiro, ela vai ser econômica, ela vai saber administrar, ela não vai cair em exageros, ela não vai, né, cair em abusos e coisas assim, né? Mas não é, exatamente o contrário. E o que aconteceu com o povo de Israel foi exatamente isso. Eles foram tentados 40 anos por essas coisas ruins, negativas, mas agora, números 22 até 25, a terra está na frente deles. A terra está na frente deles, aquela abundância, Canaã, a terra da abundância. Eles veem aquela terra, né? Maravilhosa. E aí, o rei Balaque, ele sabia que era um povo muito poderoso, ele pensa, como é que eu vou anular esse povo? E aí, como eu vou fazer para destruir esse povo? Chamou Balaão, aí vem toda aquela história, né? Que a jumenta conversou com Balaão, né? Que é também uma coisa muito simbólica, assim, né? A gente fala, né? Que se até, né, Deus usou uma jumenta para falar com alguém, né? Então, Deus tem muitos modos de falar com as pessoas, né? A gente pode aprender tanta coisa dessa história, mas eu vou resumir aqui. Balaque mandou chamar o mesopotâmio Balaão, quer dizer, de muito longe, trouxe ele de muito longe, um homem que cria em Deus, quer dizer, que cria no Deus Criador, no Deus Todo-Poderoso, quer dizer, um cristão, vamos dizer assim, entre aspas, e claro, naquela época não existia Jesus, quer dizer, enfim, uma pessoa que cria no Deus verdadeiro, no Deus, né, em quem nós cremos, né? Eu digo no Pai de Jesus Cristo, Jesus Cristo não tinha vindo ao mundo ainda, mas que cria nele, assim como também, né, o próprio rei Nabucodonosor também cria nesse Deus, né? E tal, e até Deus trabalhou na vida dele e tal, e também tinha o rei Ciro, por exemplo, que a própria Bíblia diz que é um instrumento de Deus e tal. Então teve muitas pessoas fora do povo de Israel que também criam em Deus. Como a gente viu semana passada também, né, o Melquisedeque, né, também é sacerdote de Deus e nem era do povo de Israel, né. Então, assim, tinha muita gente fora de Israel que também cria em Deus, e assim esse Balaão, lá na Mesopotâmia, né, lá na Mesopotâmia, muito longe de lá, que cria em Deus, e tanto cria em Deus que ele era um profeta, profetizava e veio ele era para amaldiçoar Israel. E a gente sabe que, né, Deus não permitiu, aquela coisa toda. E aí o truque de Balaão, né? Balaão usou um truque. Eu leio lá no Apocalipse 2,14, onde está escrito: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Apocalipse 2,14. Isso vai, né, reaparecer lá no Apocalipse para falar do que? De um método que o diabo usa para né, levar os cristãos
a se afastarem de Deus. Por quê? Porque muitos cristãos, claro, têm uma fé forte. Muitos não têm, mas alguns têm uma fé bem forte. Então, Balaque falou, se Balaão amaldiçoar esse povo, então esse povo não vai conseguir derrotar, né, os cananitas e não vão conseguir entrar e tal, né? Ele sabia que isso iria acontecer. E aí, só que Baraque tinha prometido uma grana preta, né? Muito, muito ouro, muitas roupas caras para Balaão, né? E Balaão, ele queria, né, o dinheiro, mas não podia amaldiçoar, né? Acho que 3 vezes, pelo que eu estou lembrado, 3 vezes ele tentou amaldiçoar o povo, mas Deus não permitiu, né? E aí ele pensa, o que eu faço agora? Eu quero chegar na recompensa, mas não tem como. Aí ele falou assim, olha, eu sei que não tem como amaldiçoar esse povo, não tem como. Mas uma coisa você pode fazer, que é isso, né? Ali, seduzir o povo, né? Introduzindo mulheres entre o povo, para que essas mulheres levassem o povo a adorar outros deuses e levassem o povo a se prostituir. Então o povo iria pecar pela idolatria, pela prostituição, e assim, automaticamente, o povo iria se desligar de Deus, de dentro para fora. O próprio povo iria se amaldiçoar indiretamente pelo pecado. Então foi uma dica que ele deu. Ele falou, eu não posso amaldiçoar o povo, mas posso explicar como você pode levar esse povo a fraquejar. O que é extremamente, né, para nós, uma lição extremamente importante. Mas ninguém pode nos amaldiçoar. Ninguém pode, eu digo assim, cada um que quiser pode nos amaldiçoar, mas não pega em nós, não tem efeito em nós. Porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Mas existem, se a gente pecar, a gente se desliga da bênção, do fluxo, do rio da bênção, da corrente da bênção. A gente se desliga da fonte da bênção. Então a gente se amaldiçoa a si mesmo. Então o pecado é uma automaldição. Então foi a tentação da abundância, porque agora eles chegaram perto da terra prometida e vai lá Baraque e faz, né, fala, queridos israelitas, legal que vocês estão aqui, vamos fazer uma festa, vamos matar aqui uns bois, vamos fazer churrasco, vamos tomar cerveja, vamos trazer umas mulheres aqui, né, para comemorar a chegada de vocês, né, mais ou menos assim, né, e tentando pintar a cena do né, da dica que Balaão deu para Balaque, como que ele poderia fazer para levar o povo a perder a bênção de Deus. Né? O maior perigo para Israel não eram os exércitos dos inimigos. Né? Essa é uma lição que você pode pegar em todo o Antigo Testamento. O maior perigo não eram os exércitos inimigos, mas a decadência moral e a religião cananeia. A religião cananeia. Esse sempre foi o maior perigo para o povo de Israel, a religião cananeia. A religião cananeia idolatrava Baal e Astarte e os outros ídolos. Por que para eles isso era importante? O povo de Israel no Egito, o Egito ele tinha uma abundância natural, por causa do rio Nilo, que todos os anos subia e descia. Então isso causava, vamos dizer assim, uma regularidade na natureza. E já em Canaã existiam períodos de seca, períodos de chuva, períodos bons e períodos ruins. Então os cananitas eles praticavam muito essa idolatria voltada assim a idolatria muito, até mesmo muito assim grotesca, né, com sacrifícios até mesmo de crianças e coisas assim que eram cerimônias ou rituais voltados a buscar uma abundância aí de chuvas e coisas assim para que, né, o povo tivesse mais alimento. Esse era o objetivo dessa religião cananita. Então os israelitas eles estavam entrando nessa terra. Lá no Egito eles tinham a regularidade. Eles tinham a regularidade do rio Nilo. No deserto eles tinham o maná. Agora entrando em Canaã, eles iam ter que plantar, iam colher, iam ter lá seus animais,
E aí eles iam depender da chuva, né? Se tivesse mais chuva, teriam mais comida. Menos chuva, menos comida. Então a tentação de eles acabarem apelando para a religião cananita, escorregando para esse lado, seria muito grande. Então esse foi o maior perigo. Já nesse momento já começa esse perigo se mostrar no horizonte, vamos dizer assim. Isso aqui acabou destruindo Israel lá 1000 anos mais tarde, é o que acabou destruindo Israel. Exatamente isso, essa religião cananita. Agora Israel vai chegando perto da Terra Prometida, e eles tinham passado por tantas provações, por tantas tentações de fome e tudo isso, e agora vem o contrário, a tentação da abundância. Agora podemos fazer festa, podemos comemorar, podemos beber vinho, podemos comer muitas frutas, podemos comer muitos cereais, muito pão, de tudo, né? Encher a barriga, né? Ou seja, a tentação de se afastar, né, por Deus por causa da abundância. Quer dizer, geralmente a pessoa que passa necessidade acaba buscando a Deus, mas o povo de Israel acabava rejeitando a Deus por causa, né, que eles não, às vezes estavam lá meio sem água, aí ficavam xingando e blasfemando contra Deus, né, e coisas desse tipo. Então agora o normal seria dizer, agora eles estão na terra onde tem tudo, onde que tenha tudo em abundância, então eles agora não têm mais motivo para reclamar, para se afastar de Deus, né? Mas não, né? As festas fazem com que eles, né, acabem se afastando de Deus por um outro lado. E aí a gente entende esse versículo de Filipenses 4:12, que diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Filipenses 4:12, que vem antes de um outro versículo famosíssimo. Esse texto aqui, ele precede um outro versículo famosíssimo, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Que as pessoas, de novo, arrancam do contexto e dizem, está vendo? Você pode tudo naquele que te fortalece. Então você pode ficar milionário, você pode ter abundância, você pode ter tudo, você pode ter um monte de dinheiro, né? Mas você tem que ler o texto dentro do contexto. E o contexto é o quê? Sei estar abatido e sei ter abundância. Posso ter fartura, como posso ter fome. Posso ter abundância e posso padecer necessidade. São os dois lados. Ele está mostrando que o quê? Que o crente verdadeiro, ele sabe as duas coisas. Quer dizer, a gente ia pensar, tá certo, passar necessidade é algo assim que um crente tem que saber. Porque passar fome e ficar crente e continuar crente é difícil. Né? Agora, ninguém imagina que ser rico também é uma tentação muito grande, que, na verdade, tem mais pessoas que caem da fé por serem ricas do que por serem pobres. Então, a tentação, ela vem dos dois lados. Não dá para dizer assim, todo rico ele é um crente, né? Todo rico ele tem tudo, então ele não tem o que reclamar, ele não tem motivo para se rebelar contra Deus, para protestar contra Deus, então ele tem que ser crente, né? Mas você vai olhar, a maioria dos ricos são incrédulos, né? E, né, na verdade, os pobres que deviam estar lá reclamando, Deus, por que eu estou passando fome, por que você me deixa... Não, muitos deles estão lá agradecendo pelo pouco que tem e ainda agradecem, né? Então, por isso que Paulo diz, eu sei ter abundância, como padecer necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. E com esse tudo ele está querendo dizer o quê? Eu posso, certos períodos da minha vida, eu posso ter tido abundância, posso ter tido tudo, posso ter muito dinheiro. Em outros períodos da minha vida eu perdi tudo, fiquei pobre, e mesmo assim eu fui forte na fé em todas essas circunstâncias. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Isso está totalmente relacionado com essa história aqui, né, dessa tentação da abundância. Israel agora chegando perto da Terra Prometida, e de novo eles são tentados, e de novo alguns deles caem nessa tentação, cometem esse pecado, né, mas aí vem Josué e consegue ainda fazer a curva, como se diz em alemão, né?
Isso nos serve de lição em nossas lutas, né? A questão não é a força do inimigo, mas sim a nossa posição diante de Deus. Baraque, ele sabia, Israel podia vencer, Israel tinha Deus do lado deles, Israel só poderia ser derrotado se Israel perdesse a proteção de Deus. E assim é a mesma coisa, nós podemos vencer. Podemos vencer se nós temos a bênção e a proteção de Deus. Agora, se a gente perder a bênção e a proteção de Deus, ou seja, se a gente mesmo se tirar o corpo fora da bênção e da proteção de Deus, né, aí a gente pode ser derrotado. Que nem eu estava conversando ontem com um senhor que tem problemas com alcoolismo, só que ele não quer admitir que tem problema com alcoolismo. Aí ele fala, Deus ele não me condena, Deus ele não me obriga a parar de beber e coisas assim, Deus não me obriga, né? Aí eu disse para ele, sim, mas veja, se o álcool ele é uma brecha que você dá para o inimigo, então quando você se alcooliza, você está se afastando da bênção de Deus. Não é que Deus está te cobrando alguma coisa, que Deus está te condenando alguma coisa assim. Não, é você que está se afastando. Deus, ele quer ficar perto de você, mas se você se afasta dele, ele não pode fazer nada. É exatamente esse caso aqui. Baraque, né, queria que o povo ficasse fraco, perdesse a força, né? E sabia, a força estava em Deus. Então, como vão desligar ele de Deus? Pelo pecado. É a lição que vale para nós o tempo todo. Balaão simboliza os pregadores que abusam de sua posição para banalizar o pecado, que no fim das contas dá no mesmo que incentivá-lo. Quer dizer, Balaão disse lá para Baraque, olha, né, faz lá uma festa lá no meio do povo e tal, né? Fala, olha, todos estamos tão felizes, né, aqui, vamos festejar e tal, né? Para quê? Para que o povo pecasse e perdesse a bênção. Então eu li antes Apocalipse 2,14, algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, que está falando de quê? De igrejas, né? Essa profecia foi dada contra uma daquelas 7 igrejas do Apocalipse. Está falando que tem algumas igrejas, pessoas que estão fazendo isso, estão banalizando o pecado, estão dizendo, um pouquinho de pecado não faz mal, um pouquinho, né, sei lá do que, um pouquinho de pornografia não faz mal, um pouquinho de alcoolismo não faz mal, um pouquinho de fumo não faz mal, né? Banalizando, né, um pouquinho, né, e tal. Deus também não é tão exigente, né? Deus, ele, né, não está nem ligando se você toma aí uma cervejinha, um vinhozinho, uma coisa assim, não tem problema, né? Ou seja, banalizando, ok, né? Eu não vou dizer assim que alguém vai para o inferno porque toma uma cerveja ou porque toma um vinho, só que eu tenho que estar sempre alertando para as pessoas contra o perigo que isso oferece. E só que tem pregadores que ficam lá, não, isso aqui não faz mal, aquilo não faz mal, aquilo não faz mal, ficar, né, morando junto aí com a namorada, né, isso também não faz tanto mal e não sei o que lá, quer dizer, tipo assim, banalizando, passando panos quentes, né? É isso que simboliza Balaão. Por que Apocalipse fala? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então é isso, tem igrejas que estão fazendo isso. Estão lá dizendo para as pessoas, não faz mal, um pouquinho disso não faz mal, um pouquinho daquilo. Então as pessoas estão vivendo mundanamente. Em resumo da história, os membros dessas igrejas estão vivendo mundanamente, igual como as pessoas do mundo, fazendo as mesmas coisas, mas estão achando, não, mas eu sou um bom cristão, porque eu vou na igreja e tal, eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja e tal, mas estão vivendo igualzinho como as pessoas do mundo, fazendo as mesmas coisas que os outros, que o pastor fala, não, isso aqui não faz mal, aquilo não faz mal e tal, né? Ou seja, as pessoas estão se desligando da bênção de Deus, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai somando tudo, e quando vê, já estão bem longe da bênção de Deus, né? E sempre estão lá, mas eu sou um bom cristão, nossa, eu, né, faço isso, eu vou na igreja várias vezes por ano, acho que até umas 3 vezes por ano vou na igreja, né, e tudo isso, né, pago a minha mensalidade certinho, e outras coisas, né, que as pessoas se vangloriam, eu tenho uma Bíblia lá na estante, etc. Quer dizer, estou exagerando um pouquinho para mostrar isso,
que as pessoas estão acreditando, estão confiando que tem a bênção de Deus por causa de exterioridades, mas porque elas relaxaram por causa desses falsos pregadores que são pessoas responsáveis, porque um pastor de uma igreja, ele é responsável pela igreja, pela vida espiritual da igreja, e quando o pastor de uma igreja, ele fala para as pessoas, não tem problema, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não tem problema. Então, as pessoas acreditam, as pessoas são membros da igreja, elas pensam, bom, ele, né, é pastor, ele tem que saber, né, e aí acabam praticando essas coisas e se desligando da bênção de Deus e nem mesmo percebem. Por que depois não tem mais vitória na parte espiritual? Não tem vitória na parte espiritual. Por quê? A vitória depende do quê? Depende disso, da nossa posição de obediência, a nossa posição de relacionamento com Deus, a nossa posição de santidade. Então, ali de novo nós aprendemos muitas lições, né, que ficam claras, né, no Novo Testamento usa palavras mais diretas, sem a santificação, ninguém verá a Deus e tal. Aqui está mais a nível assim, de símbolos, né, de a gente ver o método que Balaão usou e que fica evidente quando a gente estuda o que foi que ele fez e o que né, algumas igrejas que são condenadas aqui em Apocalipse 2,14 estão fazendo. E então tem até pessoas, né, que acham que a diferença entre as igrejas é isso. Naquela igreja pode tal coisa, naquela outra não pode, aquela igreja proíbe isso, aquela outra igreja permite, né? Tem até pessoas que fazem isso. Eu vou naquela porque aquela igreja pode tudo, né? Uma coisa assim, né? Que eles não entendem que se uma igreja, algumas das igrejas que proíbem algumas coisas, estão preocupadas com a santificação das pessoas. É claro que existem igrejas que proíbem coisas por fanatismo, alguma coisa assim. Então, sempre, né, tem que ver um motivo. Por que alguém diz que não é bom fazer certa coisa? Se é por motivo bíblico ou é por fanatismo, né? Tem pessoas que daí exageram, que, né, como eu mostrei antes, aquele exemplo da senhora que pegou lá Apocalipse 18, 23, e com isso quis proibir as pessoas, quis dizer para as pessoas que tomar remédio, ou que todos os remédios são do diabo, né? Então isso é uma espécie de fanatismo, que tem algumas pessoas que começam a ler a Bíblia, começam a encontrar alguns textos e começam a proibir as coisas mais ridículas que existem. Tomar Coca-Cola e sei lá mais o que, né? Que isso é pecado, que isso é do diabo. Né? Quer dizer, estou usando um exemplo exagerado para mostrar né, que temos que ter cuidado também nessa área, né? Ou seja, temos que orar muito a Deus, pedir para Deus nos mostrar o que é de fato que desagrada a Ele. Temos que ler na Bíblia e ver o que a Bíblia diz que é errado. E isso nós temos que obedecer bem fortemente. Buscar muito na Bíblia. Assim, buscar a orientação do Espírito Santo no nosso coração. Criar aquela sensibilidade para as coisas que agradam a Deus ou não. Buscando a vontade de Deus, como o Novo Testamento diz, né? Buscai fazer a vontade de Deus. As 3 perguntas que nós logo vamos debater. A primeira, qual foi o pecado de Nadab e Abiú? A segunda pergunta, o que Moisés fazia sempre que era agredido? E a terceira pergunta, qual o truque Balaão ensinou Balaque para que o povo se afastasse por si mesmo da proteção e bênção de Deus? Essas foram as perguntas. Por favor, não esqueça de ler o texto para a próxima lição, né? Semana que vem vamos falar sobre Deuteronômio. Então, por favor, leia Deuteronômio. Na próxima página tem uma curiosidade, né? Que é uma cruz. Dá para ver que é uma cruz. E essa curiosidade ela surge quando a gente se imagina visualmente a organização das tribos em torno do tabernáculo, né? O tabernáculo. Porque Deus ele disse, ele falou assim, o tabernáculo, vocês vão colocar o tabernáculo no meio do arraial. E dali para o sul, vocês vão para o leste, vocês vão colocar as tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Para o sul, as tribos de Ruben, Simeão e Gade. Para o oeste, Efraim, Manassés e Benjamim.
e para o norte Dan, Aser e Naftali. Ou seja, o centro, né? No centro o tabernáculo, e daí para o leste, enfim, para o leste, para o oeste, para o norte e para o sul. As tribos eram para montar ali suas tendas. Então isso formava uma cruz. Né? E no centro o tabernáculo. E como eu tenho falado já várias e várias vezes, que o tabernáculo simboliza Jesus. Né? E a cruz, a gente pode dizer, mas a cruz ela não aparece no Antigo Testamento. Né? Mas aqui, se a gente, né, imaginar a cena dessa distribuição das tribos aí em relação ao tabernáculo, a gente vê que isso forma uma cruz, bem certinho uma cruz, inclusive a parte de baixo ela é mais longa, né? Ela é mais longa, a de cima é curtinha, e da direita e da esquerda são médias. Forma bem certinho uma cruz assim, curta em cima, comprida embaixo, e dos lados médio. Bem certinho como é uma cruz. Uma curiosidade bem interessante, né, que já ali existe uma simbologia que está apontando para o Novo Testamento. Glória a Deus.